Que a paz esteja na sua casa e no seu coração. Depois de um tempinho sem fazer os vídeos, a gente conseguiu parar um pouco. Retornamos. E retornamos. A gente pede desculpas, a nossa rotina está um pouco corrida. Mas a gente percebe a importância de se partilhar essa história. E aqui estamos. Hoje a gente vai contar 3 episódios que a gente achou bem interessante relatar de toda a história do Francisquinho. O primeiro começa com Monsenhor Jonas. Ele é fundador da comunidade Canção Nova. Eu fui membro da comunidade por 10 anos. Eu entrei no ano de 2001 e saí em 2011. E desde que eu voltei para Brasília, eu havia perdido o contato com o Monsenhor Jonas. E o interessante foi que uma das integrantes da Canção Nova, que eu morei nesse intervalo, na mesma casa, ela soube da história do Francisquinho, soube que eu estava grávida e soube que eu enfrentava uma gravidez muito complicada. Então ela enviou para mim num aplicativo dizendo que ela estava em oração por mim. E eu, de uma maneira muito genérica, eu agradeci. Eu não falei da complicação do Francisquinho, mas eu agradeci muito as orações. Qual foi a minha surpresa? E um dia que eu fui levar a minha mãe numa consulta, estava ali aguardando minha mãe ser chamada, e de repente eu recebi um áudio. E de quem era o áudio? Do Monsenhor Jonas Abib. E para mim ele é um profeta, é um grande homem de Deus, né? Ele é o fundador da comunidade Canção Nova, esse instrumento de evangelização, né? Eu devo muito, tudo que sou, tudo que tenho à Canção Nova. Foi muito aprendizado, foi muita experiência boa de vida ali dentro. E tudo que eu sou hoje se deve à Canção Nova. E qual foi para mim a surpresa? Receber um áudio do Monsenhor Jonas, um áudio que trazia esperança, que trazia alegria. E ali as lágrimas começaram a cair. Nesse intervalo veio a médica para atender minha mãe e de repente ela vê uma grávida chorando. Ela perguntou se eu estava passando bem, eu disse que sim. E ela chamou a gente para consulta e eu fui meio que explicando para ela a situação. Olha, eu tô grávida, acabei de receber uma mensagem de um sacerdote, essa mensagem trouxe consolo ao meu coração. E foi uma experiência fantástica, porque primeiro a mensagem do Monsenhor Jonas trazendo esperança. Segundo, a experiência com essa médica, porque vocês partilham da nossa história, vocês sabem que a primeira experiência com o médico não tinha sido boa. Mas desde então Deus foi colocando bons médicos no nosso caminho. E essa médica foi outra. Eu não fui lá para ser tratada, eu estava levando a minha mãe, ela é dermatologista. E aqui fica o meu agradecimento, doutora Flávia, porque ela foi de uma humanidade, sabe? Ela atendeu minha mãe sim, mas ela quis saber da minha história, ela ouviu a minha história, ela me acolheu. E foi tão interessante que depois a gente marcou um café, conversamos e as nossas famílias se aproximaram, gente. Olha que interessante. Olha só a intercessão de Deus, né? Através desse ato, né? Digamos, de escolher, de escutar, na verdade, né? A Mariana naquela situação e tal, e acolher ela de certa forma, através desse novo contato. As nossas famílias se aproximaram e se tornaram, né, grandes amigos, uma grande amizade, né? A providência é assim, né? Deus se utiliza de situações. E naquele dia estava ali à disposição, né? 2 famílias que não se conheciam por uma situação de enfermidade. Ela soube me acolher, ela me ouviu, ela se interessou. Nós nos abrimos a uma amizade, né? Nós estamos trilhando, a amizade é igual uma plantinha, você semeia, vai regando, então essa plantinha ela tá crescendo, né? Desde 2018 nós mantemos contato, as nossas famílias têm se aprofundado, né? E é assim, gente, a gente quis compartilhar essas coisas para ver que em meio a toda situação difícil, Deus vai se revelando com coisas muito boas, porque está em Eclesiástico que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro.
né? E é um tesouro ali, em meio à dor, Deus nos deu um tesouro. E junto a essa história, eu partilhei com o André, mandei o áudio do Monsenhor Jonas, falei da experiência com a doutora Flávia, nós chamamos eles para o café e a gente foi se conhecendo. Eu e o André, a gente decidiu que eu já estava com barrigão e 36 semanas e era o momento de a gente registrar, né? Registrar essa gestação. A gente de fazer memória, né? Criar memórias para a gente, para os nossos filhos também, né? Para entender um pouquinho como foi a vida do Francisquinho enquanto ele esteve aqui conosco, né? Exatamente, tanto que aqui em casa a gente tem o registro, né, desse momento. E é interessante porque algumas pessoas vêm nos visitar e vem a foto de eu grávida, vem a foto do parto e falam assim, você tem filhos? E eu falo, tenho. Temos filhos, sim. Temos, ele está no céu. Aí a pessoa fica com vergonha. Eu falo, você não precisa ficar com vergonha, porque isso pra mim não é vergonha. Né? Eu posso não tê-lo aqui fisicamente, nós não temos aqui fisicamente, mas ele está aqui, ó, e sempre vai estar. Filho é filho, todavia, é sempre, para sempre, né? Então, assim, nós decidimos fazer esse registro. E olha, novamente a providência agindo. Por quê? Uma irmã de uma amiga minha estava aqui visitando esta minha amiga, que também estava grávida. E eu perguntei para ela se ela se importaria de vir me registrar, fazer a sessão de fotos. Nós combinamos e ela veio. Gente, no dia, parece que deu tudo errado. Eu não encontrava salão para fazer uma maquiagem. Consegui marcar de última hora. Quando eu saí do salão, a sessão de fotos ia começar 2 horas. E eu decidi fazer aqui em casa mesmo. Quando a gente estava chegando assim, 15 para as 2 aqui em casa, um temporal desabou em Brasília. O céu ficou escuro e eu falei, meu Deus, essas fotos vão ficar escuras, né? Porque por mais que você tenha equipamento, a minha casa vai ficar escura porque lá fora está escuro. Está escuro, né? Mas qual foi a surpresa de Deus? Porque, primeiro, a profissional, a Kellen, é excelente, super indico. Ela é muito, muito boa. E o carinho com que ela nos tratou, como ela fez o registro. E a grande experiência foi porque a gente foi partilhando, a gente sentiu no coração de partilhar com ela. Detalhe, como a irmã dela, da Kellen, estava grávida, nós não partilhamos com ela a situação do Francisquinho, porque a gente não queria deixá-la triste. E com a irmã dela, a que veio fotografar, nós sentimos no coração tremendo de partilhar a história. E qual foi a riqueza da partilha? A Kellen nos fez enxergar que a história do Francisquinho era uma história de fé e de amor. A gente ficou a tarde inteira tirando as fotos, depois tomamos um café com pão de queijo. Foi uma experiência muito simples. A gente vai partilhar algumas fotos aqui ao longo do vídeo. Muito maravilhoso também, tudo, né, que no primeiro momento, antes da sessão das fotos, a gente imaginou que seria algo difícil, né? Mas graças a Deus tudo correu da maneira como deveria ser, né? E aqui fica o nosso muito obrigada. Obrigada, Kellen, obrigada, doutora Flávia, obrigada ao Monsenhor Jonas, né? Porque ao longo dessa história foram pessoas que foram sinal visível da graça de Deus na nossa vida. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Que a paz esteja com você e na sua casa. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Tchauzinho. Tchau, tchau.